Bom, sejam bem-vindos a esta nossa segunda formação, né, desta série de formações para pregadores, formadores, especificamente, assim, mais detidamente, né, com os pregadores, formadores da Renovação Carismática Católica aqui da Arquidiocese de Maceió, mas também, né, com muitas outras pessoas convidadas aqui de outras dioceses, né, nós temos pessoas de outras dioceses, de outros estados aqui, inclusive, e vamos ver coisas, né, temas que nos interessam a nós todos, né? Porque são temas da fé, são temas teológicos, temas bíblicos, temas da espiritualidade cristã e isso importa para todos nós. Então sejam bem-vindos. Quem não é inscrito no canal, se inscreva aqui no canal, né, Cleibson Américo, né? Depois, né, pode também ter se algum comentário, deixar alguma questão aí, né, para a gente depois ir respondendo, tá certo, gente? Quem não viu também a primeira formação, né, nosso primeiro encontro, que foi há um mês atrás, também veja lá, né, a gente está falando sobre o tema do querigma. É um tema que a gente escuta falar bastante, né, querigma, mas estamos aqui tratando ele sob um ponto de vista teológico e histórico, não é? A gente não está vendo muito naquele sentido mais querigmático, né? Inclusive que as apostilas, né, da renovação traz, né? Nem tanto naquele sentido, que é um sentido mais vivencial. Não, a gente está tratando mais ele sobre um sentido histórico-teológico. E nós começamos a falar mais, né, uma teologia bíblica, né, do querigma, falamos no encontro passado. É um sentido mais bíblico, né, do querigma como o anúncio apostólico, né, só para recordar, o anúncio do mistério pascal. O querigma é o mistério pascal, é dizer que o Senhor, ele morreu, ele sofreu a paixão, mas ressuscitou e está vivo para a nossa salvação. Ele está em nosso meio, ele está conosco, inclusive aqui neste momento, né? O Senhor disse: onde dois ou três, no mínimo, né, estiverem reunidos no meu nome, eu estarei lá no meio deles, né? Então o Senhor, ele está aqui conosco. E o querigma é isso. E vimos também que o querigma, essa palavra querigma, ela vem de um, né, de uma figura antiga, né, né, nas cortes palacianas, né, dos palácios dos reis, que era o querix, né, o querix. O querix ou o querigmático era aquela pessoa que saía para anunciar as mensagens do rei, né? Quando o rei queria fazer uma mensagem chegar em todo o seu reino, numa época em que não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha nada disso, então ele designava mensageiros para levar a sua mensagem. E os mensageiros tinham que reproduzir e dizer fielmente o que o rei tinha dito, né? Porque a ideia era fazer a mensagem do rei chegar para todos, né? De modo fiel, de modo fidedigno. E assim acontecia, gente, né? Os querix, os querigmáticos eram pessoas que iriam levar a mensagem do rei. E isso entra também na espiritualidade cristã, né? Porque na espiritualidade cristã, o querigma, os querigmáticos são aquelas pessoas que vão levar também a mensagem do grande rei, a mensagem do verdadeiro rei, do rei dos reis, né? Que é o Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Então, a gente viu que os apóstolos, eles no começo, né, Elison? No começo eles assumem essa missão de levar a mensagem evangélica, né? A mensagem pascal da paixão, morte e ressurreição do Senhor. E aí começa o querigma. Mas o artigo que nós estamos aqui analisando, gente, lendo, né? Analisando não, pensando a parte dele, que é um artigo que eu já coloquei lá no grupo, inclusive, né? E quem de repente depois vê essa gravação aqui, mas não está aqui no grupo, né, dos pregadores formadores, esse artigo que eu estou tratando dele está na revista de teologia da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, a PUC de São Paulo, que foi um artigo que eu escrevi, né? Eu mesmo escrevi há um tempo atrás, acho que uns 6, 7 anos atrás, mais ou menos, e está publicado na Revelatel, que é uma revista teológica, né? Então estamos tratando dele. E hoje vamos dar continuidade, né, tratando sobre o querigma neste ponto de vista mais histórico hoje, né? Como o querigma ele vai se disseminando no mundo antigo, né? E é à medida que o querigma vai se disseminando, né, vai se espalhando no mundo antigo, gente, que a fé cristã também ela vai se disseminando, porque a fé cristã ela vai se disseminando com anúncio, viu? Haja vista que, né, conforme vocês sabem, a fé ela vai entrando pelos ouvidos. E Jesus mandou ir anunciar. Jesus disse: olha, idem, né, vão e anunciem, vão e falem daquilo que vocês viram, daquilo que vocês ouviram.
daquilo que vocês tocaram do verbo da vida, né, que é o que São João também diz. Então é assim que o querigma ele vai se disseminando, né, vai se difundindo pelo mundo antigo. Agora, era sabido que o anúncio querigmático ele iria encontrar muitas dificuldades. Isso aí até o próprio Jesus já tinha dito, viu? Que na pregação querigmática, né, na pregação do evangelho, da boa notícia, né, vocês recordam que a palavra evangelho significa boa notícia, né? Evangelion. A palavra evangelion em grego significa boa notícia. E era sabido que o evangelho, né, que esse anúncio querigmático iria encontrar realmente muitas dificuldades. E nós vamos resumir, gente, as dificuldades do querigma em 2 polos. E aí vamos pensar junto para fazer uma viagem aqui histórica, teológica, sobre os 2 polos principais que representaram os desafios para o querigma. Então são 2 mundos, né? Os desafios do querigma são 2, né? Em 2 mundos. E aí vocês podem colocar no caderno de vocês, né? A gente recomendou que cada um tivesse um caderninho para essas formações aqui. Então, vocês colocam assim, os 2 mundos de desafios para o querigma. E aí eu aproveito aqui para dar as boas-vindas, né? Quem chegou depois que nós começamos, né? Nós estamos começando sempre 9h95, no máximo 9h10. Alguns outros chegaram depois, sejam bem-vindos, viu, irmãos? Então, vejam, são 2 mundos que o querigma vai ter dificuldade. Então, vocês colocam assim, podem também colocar assim, desafios do querigma, 2 mundos, né? Vou botar aqui. Querigma desafios. Olha, os 2 grandes desafios para o querigma, para o anúncio da mensagem cristã, são esses 2 aqui, viu? O mundo palestino e o mundo greco-romano. Vocês podem colocar mundo palestino, certo? Mundo palestino e mundo greco-romano. São os 2 ambientes e que o querigma deveria realmente chegar lá, mas que representaram um gigantesco desafio, um enorme desafio. E nós vamos tentar aprofundar um pouco isso aí, gente. Mas antes de nós aprofundarmos mesmo, né, esses 2 mundos aí, o palestinense e o greco-romano, quero que vocês peguem a Bíblia de vocês, né? Imagino que todo mundo esteja aí com a Bíblia. Cadê o Aldo, né? O Aldo, eu falei numa Bíblia de Portugal, o Aldo encomendou na mesma semana, Felipe, já chegou. Ele estava me mostrando aqui, chegou de Portugal agorinha, e tal, doidão, hein? Ele tinha uma pessoa que vinha de Portugal visitar ele aí, ele aproveitou e a pessoa ia vir na semana seguinte. Aí aproveitou e já encomendou, a pessoa foi lá na livraria tentar achar e deu super certo. Né, Marli? Bem-vinda, Marli. João Evangelho já chegou. Tava sem querer aceitar. Oxi! E foi. Isso deve ser o inimigo para você. Isso deve ser coisa do inimigo querendo atrapalhar, Marli, mas foi quebrado. Vai não, meu filho, vai não. Vai não, porque Deus é mais. Muito bem. Não vai de jeito nenhum. Bom, vocês peguem aí o Evangelho segundo Lucas, no capítulo 9, versículo 20 e 21. Lucas 17, desculpa, gente. Lucas 17, do 20 ao 21, viu? Lucas 17, do 20 ao 21. A Júlia chegou, o Renato, Maria Aparecida, Ana Clênia. Eu peço desculpa pelo atraso, porque eu cheguei da igreja agora. Imagina. Estava na igreja. Priscila, Jadilson, bem-vindos, viu? Lucas 17 Lucas 17, do 20 ao 21. 17 do 20 ao 21, vamos lá. Eu acho que todo mundo aqui deve ter mais a Bíblia Ave Maria, né? Eu vou ler na Bíblia Ave Maria também, tá? Embora, como já falei para vocês, né, gente? Bíblia, é bom ter a Bíblia Ave Maria, os pregadores da renovação, porque é a que mais se usa nas pregações, né? Nos encontros de pregação é a Bíblia Ave Maria.
Mas para estudar precisam ter Bíblias de estudos, né? Como, por exemplo, a Bíblia de Jerusalém, que aqui no Brasil é uma das melhores traduções, né? A Bíblia de Jerusalém, e também a Bíblia do Peregrino, que é uma Bíblia também de estudos muito boa. Eu já mostrei, né, no encontro passado, até coloquei as fotos lá no grupo. E tem essa Ave Maria que é de estudos também, né, Alisson? Edição de estudos, que é até uma maior essa aí, né? Isso, que também é boa essa daí, viu? E uma Bíblia portuguesa, Portugal, que é a que eu uso, né? Enfim. Então vamos lá, Lucas 17, do 20 ao 21. Vejam, isso tem totalmente a ver com a qualidade, com a essência do anúncio querigmático. Os fariseus perguntaram um dia a Jesus quando viria o reino de Deus. Quando viria o reino? Respondeu-lhes: o reino de Deus não virá de um modo ostensivo, ou seja, de um modo aparente, de um modo externo. Nem se dirá, ei-lo aqui ou ei-lo ali, pois o reino de Deus já está no meio de vós. Que na tradução portuguesa de Portugal é: o reino de Deus está dentro de vós. No termo mais original grego é dentro, é o termo dentro, né? Este meio ele pode ter dois sentidos, inclusive, quando se traduz por meio, né? Está no meio, né? E aí espacialmente falando, ou também no meio, né? Mas quando se traduz por dentro, fica mais claro que este meio é dentro, né? No meio, dentro da pessoa, né? O reino de Deus, ele está dentro de vós. Isso aqui, gente, tem uma mudança muito grande, viu? A religião cristã, o cristianismo, ele se configura como uma religião ou a principal religião da interioridade. Olha, vocês tomem nota disso aí, viu? O cristianismo é a religião da interioridade. É a religião da interioridade. Eu quero também que vocês abram, para a gente ainda, né, aprofundar um pouco nisso aí, em João, capítulo 14, versículo 23. João 14, 23. Deixa eu ler aqui na Ave Maria. João 14, 23. Amém, né? Como aqui todo mundo é acostumado com Bíblia, antes de eu mencionar o versículo, a pessoa já acha, né? Porque o pessoal que está todo treinado na pregação, na formação, no estudo. Antes de eu terminar de dizer o versículo, o povo já está com ele aberto. Isso é muito bom, viu? Não é, Carla Marília? Vamos lá, João 14, 23, gente. Bom, respondeu-lhe Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará. E nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. E eu quero, sobretudo, esta partezinha final. E nós viremos a ele, e nele faremos. Nele quem? Na pessoa que guarda a palavra, né? Na pessoa que guarda a palavra em seu coração, o Senhor diz: nós viremos a ele, e nele faremos a nossa morada. Gente, isso aqui é muito sério, viu? Porque o cristianismo, como eu dizia para vocês, é a religião da interioridade. Não é uma religião primeiramente ostensiva, externalista. Não é uma religião que ela começa na exterioridade, nos atos exteriores. Não, não é, viu, gente? Se assim for, ainda não é cristianismo. Né? Pode ser ritualismo, devocionalismo, pode ser qualquer outra coisa. Mas o cristianismo, ele começa na interioridade do coração humano, do espírito humano. É por isso que Jesus diz lá em Lucas 17, 21, né? O reino de Deus, ele não, ninguém pode dizer que ele está aqui ou ele está ali, porque ele não vem de modo ostensivo, de modo externo nas coisas. Não. O reino de Deus, ele está dentro de vós. Então, primeira coisa, para a gente entender bem o querigma, né, o anúncio fundamental é que o cristianismo é uma religião da interioridade e o reinado de Deus, ele começa na interioridade humana. É no coração de cada indivíduo. É no coração de cada indivíduo, está dentro de cada um de nós. Certo? O reino de Deus está dentro de cada um de vós. É no coração que Deus começa a reinar.
Esse reinado de Deus, ele pode ir se externando, ele pode ir se materializando, mas começa no coração humano. Porque é somente um coração convertido, e a partir de um coração convertido que nós teremos também um mundo convertido. Veja que uma família convertida, ela começa com corações convertidos. É quando o pai se converte, quando a mãe se converte, quando os filhos se convertem, quando cada indivíduo se converte, é que nós temos uma família convertida. Nós teremos uma sociedade, uma igreja convertida quando cada indivíduo for se convertendo. Então veja que o cristianismo, gente, a fé cristã é uma fé da interioridade. Ela não é primeiramente uma fé ritualística, não é uma fé devocional, não é uma fé de práticas externas. Não é, isso não é o primordial, viu? Embora tudo isso seja importante, obviamente, mas tudo começa na interioridade. E aqui nós temos, gente, uma diferença muito grande, viu? Do cristianismo em relação às outras religiões. Ó, isso aqui é uma das grandes diferenças da fé cristã para qualquer outro tipo de fé. É a dimensão da interioridade. E isso eu chamo a atenção, isso parece ser muito, não é, irrisório, mas assim, isso é um elemento fundamental da fé cristã, porque, em geral, as outras religiões, as outras fés, as outras crenças, todas elas se manifestam e começam a partir da exterioridade, do culto exterior. Entende? É a partir do culto exterior, é a partir das práticas rituais. Isso religiões politeístas, outras religiões monoteístas, né? Você vê que, por exemplo, até mesmo no judaísmo, veja que o judaísmo é a religião do qual o cristianismo descende, né? Jesus era judeu. Mas no judaísmo não tem, de modo aguçado, essa dimensão da interioridade como é no cristianismo. Essa ideia de que Deus, o eterno, né, o El Shaddai, o Elohim, habita no coração. Não, o Elohim é aquele que está lá no alto dos céus. Deus é aquele que está lá no alto dos céus, né? Que o céu é o seu trono e a terra é o apoio de seus pés. Quando você lê o Antigo Testamento, você vê muito claro essa dimensão da exterioridade, dessa ideia que Deus está longe, está no alto dos céus, né? Veja que quando Jesus chama Deus de Abá, né, ele não está dizendo que Deus também não esteja lá, que ele não seja El Shaddai, o onipotente, o todo-poderoso, que ele não seja o Adonai, né, o Kyrios, o Senhor, ele é tudo isso. Mas Jesus diz, mas além disso, ele é Abá, ele é papaizinho. Veja, isso quebra tudo. Porque este ser supremo, onipotente, onisciente, que está lá no alto dos céus, Jesus diz, também está dentro do coração de cada um. E isso é muito novo, viu? Isso muda tudo na história, né? Porque Jesus está dizendo assim, olha, quando vocês forem procurar a Deus, vocês não precisam primeiramente procurar lá no alto dos céus, não. É só você olhar para o seu coração. Abram aí, gente, no Evangelho segundo Mateus, só para a gente aprofundar esse negócio mais ainda. Em Mateus, no capítulo 6. Mateus no capítulo 6, no versículo 5. Mateus 6, 5. Só para ilustrar, assim, materializar mais ainda isso que eu estou dizendo. Mateus capítulo 6, versículo 5. Veja, em relação à oração. No judaísmo antigo, né, quando se orava, procurava-se Deus lá no alto dos céus, ou aquele Deus que estava representado na arca. No islamismo, quando se procura Deus, Alá, né, volta-se para a direção de Meca, onde o profeta ascendeu. Então, volta-se para a direção de Meca, e o muçulmano ainda hoje ele reza naquela direção, né, porque foi de lá, né, que e o profeta Mohammed ele sobe, né, e é lá que é um sinal externo, né, material da presença de Alá. Mas Alá está lá no alto dos céus. E isso eu estou falando de religiões monoteístas, né? Quando você vai para religiões politeístas, os deuses estão lá no panteão, estão lá no Olimpo, estão lá no lugar deles, os diversos deuses, né? Quando você vai, por exemplo, para as religiões de matriz africana, né? As entidades, os entes espirituais estão nas forças da natureza, né? Estão lá os orixás, né? E, enfim, e todos os entes divinos, as forças divinas, estão sempre externas. Não tem essa coisa de morar no coração, né? Então, o guia é alguém que está externo.
Então não tem essa dimensão da interioridade. Agora, no cristianismo, isso é um elemento fundamental. É o elemento da interioridade. Tanto é que quando Jesus vai falar da prática oracional, da prática espiritual, ele diz que deve ser encontrado, o divino, o eterno, deve ser encontrado na interioridade. Então veja em Mateus, capítulo 6, versículo 5 diz: Quando orardes, olhe só, viu? Quando orardes, não façais como os hipócritas, que gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade eu vos digo, eles já receberam a sua recompensa. Quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e ora ao teu pai em segredo. E o teu pai que vê num lugar oculto, recompensar-te-á. Este quarto, gente, é o quarto do coração, viu? Não é literalmente, espacialmente, um quarto físico, não. É o coração. É a interioridade. Então ele está dizendo, ó, quando vocês orarem, entre na interioridade do seu coração e o Pai Celeste que vê o lugar oculto, te recompensar-te-á. Ele escutará a tua oração. Então veja que, por esta compreensão de que o encontro com Deus, ele se dá na interioridade primeiramente, é que o cristianismo primitivo, né, através do seu anúncio querigmático, não focou de modo algum em práticas externas, mas era na interioridade, era na vivência. Por isso que um elemento fundamental do cristianismo dos 4 primeiros séculos, gente, e isso talvez mais do que em qualquer outra época da história, foi a dimensão da conversão. O cristão, para ser cristão, tinha que ser uma pessoa convertida. Tinha que ser uma pessoa que vivesse na interioridade e com radicalidade a sua fé. Não dava para brincar, porque não era época de brincadeira. Não era época de moleza, de frouxidão. Era época do martírio. Um martírio que era iminente. A qualquer dia, qualquer hora podia acontecer. Era época da grande perseguição romana. A gente vai falar um pouco sobre isso hoje. Era época da grande perseguição. Então não dava para brincar de fé. Não dava para estar levando na brincadeira. Não, tinha que ser com muita seriedade. E por esta compreensão de que a fé tem que ser vivida com muita seriedade, é que os 4 primeiros séculos do cristianismo foi uma época de muita valentia, de muito heroísmo. A época dos grandes mártires da fé. Né? No encontro passado, nós falamos um pouco sobre Santo Inácio de Antioquia, né? Umas cartas de Santo Inácio, e vimos um martírio, o relato do martírio, né? De Santo Inácio de Antioquia. Né? Foi o primeiro a usar o termo católico, inclusive, né? Para se referir à igreja. Entende, gente? Então, o cristianismo, ele é a religião da interioridade. Gravem isso no coração, gravem isso na interioridade, tá certo? Diz, Ellison. Professor, só para acrescentar aqui, porque essa passagem agora eu me lembrei de uma pessoa, um padre meu. Tem muita gente que usa essa passagem para, não sei, né? Acho que é uma desculpa assim. E diz, não, eu não preciso da igreja, eu não preciso de ir para a igreja não, porque Jesus não disse que era só entrar no quarto, lá no quarto eu falo com ele, pronto. Aí eu queria saber, senhor, se isso procede, né? Porque como o cristianismo é a religião da interioridade, então quer dizer o quê? Que a igreja está fora disso aí, desse contexto? Eu acho que não, né? Não, de modo algum. Veja que eu falei que é a religião da interioridade, não da individualidade. O cristianismo não é uma religião da individualidade ou do individualismo, negativo. É uma religião da coletividade. Tanto que o cristianismo ele se organiza em igreja. A religião ela está na igreja. E a própria palavra igreja significa assembleia. Assembleia dos convocados, né? A palavra igreja, gente, é eclésia. A palavra igreja em grego, eclésia, significa assembleia dos convocados, viu? Assembleia dos que foram chamados. É uma palavrinha importante, viu? A palavra eclésia. A igreja, a palavra eclésia. Eclésia, igreja, significa assembleia dos convocados. Veja que é próprio da igreja o caráter comunitário. Então, isso, quando nós falamos que o cristianismo é uma religião da interioridade, não quer de modo algum dizer da individualidade. Não, é uma religião
da universalidade. Tanto que a igreja, logo no começo, ela é chamada de católica por ela ser universal, por ser para todos, e por ser para todos, ela tem esse caráter comunitário na sua origem. Tanto que Jesus ele chama 12, né? Veja que quando ele chama 12, isso lá em Marcos capítulo 3, versículo 13 a 15 seguintes, Jesus ele chama 12. E por que não 11 ou por que não 13? Por que especificamente 12? Porque 12 é o número da coletividade do povo, é o número das 12 tribos. É o número do povo eleito. 12 na Bíblia quer dizer povo eleito. Veja que no Antigo Testamento o povo se organizava em 12 tribos, ou seja, é o povo eleito. No Novo Testamento, Jesus funda a igreja sobre 12 apóstolos, né? Sob 12 apóstolos. 12 quer dizer o novo povo eleito, entende? Então, é parte fundamental da fé cristã essa eclesialidade. Essa eclesialidade, entende? Agora, quando aí fala nessa passagem do orar da interioridade, aí ele está falando que não adianta estar com hipocrisia, né? O sentido primitivo é esse. Não adianta, como os fariseus, que aí no contexto ali os fariseus, né? Os fariseus que queriam orar de modo externo, que queriam fazer práticas externas, ostensivas, achando que era isso que agradava a Deus. Aí Jesus diz: não, porque não adianta você estar nas praças, né, falando alto, se mostrando, não adianta você estar com toda essa exterioridade, esse externalismo, se no seu interior não é assim. Então ele está dizendo, olha, tem que começar, na verdade, a verdadeira fé, a verdadeira religião, na interioridade, é dentro, é no segredo, é entre você e Deus, no seu coração. Depois isso toma um caráter externo, né? Depois isso se materializa, depois isso se exemplifica no que nós chamamos de testemunho. Mas não adiantaria, é o que Jesus está dizendo, não adiantaria um testemunho de alguém que não vive na interioridade, porque seria apenas hipocrisia. Alguém que, por exemplo, fala do amor ao próximo, mas despreza todo mundo, né? Então Jesus está dizendo, ó, tem que começar na interioridade. Não adianta a pessoa ter uma prática de oração, falando alto no microfone, nas esquinas, gritando, quando aquela pessoa não tem uma vida de oração individual com Deus privada. Ela só faz aquilo em público para ser visto. Então é nesse contexto, Ellison, entende? Mas a fé cristã, ela não é uma fé da individualidade, ela é uma fé da interioridade. Ou muito menos assim, do individualismo, que já seria a exacerbação disso aí, né? A ampliação disso aí. Compreendem, gente? Alguma outra dúvida até agora? Vão dizendo aí. É só levantando a mão, quem quiser falar alguma questão para a gente ir continuando, viu? Bom, então veja, estas três passagens que eu trouxe para vocês, para mostrar que o cristianismo ele é uma religião é, da, da interioridade, não necessariamente da exterioridade, da interioridade, porque tudo começa no interior de cada ser humano, é lá que começa a conversão e é lá também que se dá a salvação. A salvação ela é um fenômeno individual. Veja que nós vivemos como eclésia, como Assembleia dos Convocados, mas a salvação é um negócio que acontece individualmente, né? Entre você e Deus, entende? Aí veja, este anúncio querigmático, gente, né, o anúncio fundamental da fé cristã, os apóstolos, eles vão anunciar isso, né, pelos quatro cantos do mundo, e à medida que eles vão levando, eles vão convidando as pessoas individualmente à conversão, né? Isso é também uma coisa fundamental. Os apóstolos, eles vão convidando as pessoas individualmente à conversão, porque é a partir da conversão individual que a religião vai crescendo. Veja que a religião vai se tornando cristianismo, a fé dos 12 vai se tornando uma fé cristã, uma fé coletiva, a partir das conversões individuais de cada pessoa, entende? E é estas conversões individuais que faz com que a fé vá crescendo, tanto no mundo palestinense, no mundo palestino, ou israelita, quanto também no mundo grego-romano, que era o mundo pagão. E aí nós temos aqui, gente, no mundo palestino, nós temos os judeus, viu? E no mundo greco-romano nós temos os pagãos, ou também chamados de gentios, né?
também chamado de gentios. Veja, naquele tempo, ali na época de Jesus, na época do Novo Testamento, haviam dois povos, né? Dois principais povos. Haviam os judeus, e esses judeus, a gente pode colocar aí os judeus da Palestina e os chamados judeus da diáspora, certo, gente? Aí aqui em judeus vocês coloquem assim, da Palestina e da diáspora, certo? Diáspora se escreve diáspora. Então, judeus tem dois. Vocês colocam assim, duas setinhas em judeus, viu? Judeus da Palestina e judeus da diáspora. Os judeus da Palestina são aqueles judeus que viviam ali mesmo, em Israel, né, cuja sede era Jerusalém, certo? São os judeus palestinenses, os judeus nacionalistas, né, os judeus que vivem em Israel, certo? São judeus ortodoxos, né, que estão ali. Os judeus da diáspora são aqueles judeus que têm a fé judaica, os costumes e tudo mais, mas que vivem fora de Israel, que vivem na dispersão. A palavra diáspora quer dizer dispersão. São os judeus que vivem fora de Israel. Então, diáspora quer dizer os judeus que vivem fora de Israel. E aí, os judeus que vivem no mundo pagão. Eles vivem no mundo pagão, mas sem ser pagão. Eles não são pagãos, vivem no mundo romano, no mundo grego, no mundo helenizado, no mundo helenístico, ou seja, o mundo marcado pela cultura grega, mas são judeus que guardam a fé monoteísta, os costumes judaicos e tudo mais, certo? Só que aí nós temos alguns problemas. Os problemas é que os judeus palestinenses, né, os judeus de Israel, eles viam com uma certa ressalva, assim, com um certo preconceitozinho, os irmãos judeus correligionários que viviam na diáspora, no mundo pagão, no mundo helenístico. E por quê? Porque eles diziam que por eles viverem no mundo helenístico, né, que era o mundo pagão, greco-romano, do Império Romano ali, eles adquiriam costumes, né, que não era de um judeu ortodoxo, né, de um judeu conservador, mas era um judeu já meio heterodoxo, já meio que misturado com algum tipo de paganismo. Então, os judeus nacionalistas tinham um certo preconceito com os judeus que viviam fora de Israel. Era um preconceito linguístico, né, preconceito de costumes. Por exemplo, os judeus que viviam em Israel eram judeus que falavam o hebraico, que era a língua formal, ou o aramaico, que era o dialeto, né, a língua coloquial. Já os judeus da diáspora, né, os que viviam fora de Israel, eram judeus que falavam o grego. Só que para os judeus de Israel, os nacionalistas, grego era a língua de pagão. Então era meio que uma desonra, né? Um homem de Deus, sendo do povo de Deus, do povo eleito, falar a língua de pagão, né? Agora, esses judeus da diáspora, eles falavam grego, que era a língua do dia a dia, o grego ou o latim, era a língua do dia a dia, né? Claro, era a língua dos ambientes em que estavam inseridos, do ambiente cultural, mas eles também procuravam conservar o hebraico, sobretudo para ler as escrituras, né? Porque as escrituras do Antigo Testamento estavam em pergaminhos, né, em rolos, e eram na língua hebraica, não era em grego ainda. Embora, e aí eu vou só tocar num tema que no outro encontro dessa formação eu vou desenvolver bem melhor. A partir do terceiro século antes de Cristo, esses judeus da diáspora, que falavam grego, que estavam na cultura grega, que estavam inseridos lá, que até já tinham perdido muitos costumes, né, de Israel, que pela distância e tudo mais, esses judeus que muitos já nem conheciam muito bem a língua hebraica, né, dado a distância, né? Tipo, os judeus que viviam no Egito, né, estava bem distante ali de Israel. Então, com o tempo foi se perdendo a língua hebraica, que é a língua do Antigo Testamento. E
esses judeus, gente, eles foram sentindo a necessidade de ler as escrituras na sua própria língua, que era o grego, né? E é aí é nesse contexto que vai surgir a primeira Bíblia, a primeira tradução dos livros bíblicos do Antigo Testamento, que é aquela tradução dos livros hebraicos, né, da língua hebraica para a língua grega. É a primeira tradução, ou também a primeira Bíblia, porque até então os livros eram soltos, né? Não era como hoje, é tudo juntinho, né? Não era como hoje, aqui nós temos assim, 73 tudo juntinho em um volume só. Não, naquela época era assim, eram rolos de pergaminhos. Um do profeta Isaías para um lado, de Ezequiel para outro, os Salmos em outro, Isaías em outro, era tudo solto assim, né? Não era juntinho. E eram rolos imensos, né? Porque não havia papel naquela época, né? Não havia papel prensado de jeito nenhum, entendem? Mas aí eles sentiram a necessidade de ler o Antigo Testamento na sua língua. É quando tem a primeira tradução. E é nesta primeira tradução, que isso aconteceu cerca de 250 a.C., aconteceu inclusive na cidade de Alexandria, no Egito, gente. É lá que surge a chamada Bíblia dos 70, porque foram 70 anciãos de Israel que foram para lá para traduzir, né, do hebraico para o grego. Essa é a chamada Septuaginta ou Septuaginta. É a Bíblia dos 70 sábios. Aí traduzem, né, do hebraico para o grego. E é nesta tradução que lá estava presente, né, esteve presente os 7 livros do Antigo Testamento que não tem ainda hoje na Bíblia protestante. Né? Aqueles 7 livros que não tem na Bíblia protestante são livros que tinham sido escritos em grego. E estes livros eles são incluídos juntos com os hebraicos para formar um único volume. Então, nesta primeira Bíblia, né, que é feita em Alexandria, lá nós temos os 7 livros, né, os chamados deuterocanônicos, que são livros que não estavam presentes, que não foram aceitos pelos judeus palestinenses e nem pelos protestantes, mas que foram aceitos pelos judeus da diáspora, pelos apóstolos e pela comunidade cristã primitiva. Agora vai ter um encontro que nós vamos tratar melhor disso aí. Vai ter um encontro sobre Bíblia, que a gente vai dar uma viajada nesse negócio aí, que é um tema muito bom, né? E vocês vão de gostar, né? Às vezes dá um bug assim, porque é muita história, muita data, muita coisa, mas vai dar certo, o final há de ser feliz, né, não, Marli? Diga aí. Vai dar certo. Bom, gente, até aqui. Eu sei que para alguns talvez esteja sendo uma enxurrada de informações, mas querem perguntar alguma coisa, tá claro. Querem que repita, que aprofunde algum detalhezinho aí que ficou meio ininteligível, digam aí. Ou tá tudo certo? Essa, essa questão dos 7 livros que não foram acolhidos será tratada mais adiante, né? Será? Certo. E aí a questão da numeração dos salmos também tem a ver com isso, né? Tem também a ver com isso. Tem a ver com isso. Que é esta Bíblia aqui, olha. Essa Bíblia aqui, essa primeira Bíblia grega, né, do Antigo Testamento. É essa aqui, Septuaginta. O Septuaginta. É uma Bíblia totalmente em grego. É só do Antigo Testamento aqui, viu? Ela é totalmente escrita em grego, né? Não tem português. Aí é aqui que está na primeira Bíblia, que foi a Bíblia, inclusive, usada pela tradição apostólica, né? Pelos apóstolos, pelos primeiros padres da igreja. É essa Bíblia com os 7 livros, certo? Diz, Igor. Não, era só uma observação, porque tem na palavra, né, que a gente não pode mexer na Sagrada Escritura. Agora, o que eu acho assim interessante é que os protestantes eles tiraram esses livros como se ele tivesse, tipo, autonomia, autorização para isso, né? Aí é uma coisa assim que fica. Estranho, A né? Bíblia a gente é completa e eles querem ser o diferencial, né? Eu não É. entendo, né? A gente vai, quando a gente tratar desse tema, a gente vai dar uma aprofundada nisso aí, vai também dar um pulinho na Reforma Protestante para ver como foi que eles mexeram, né? Como foi que solidez se deu e por que que eles tiraram. A gente vai dar uma mergulhada nisso aí, viu, gente? Será cena para os próximos capítulos, né? Bom, então veja, aí nós temos estes dois desafios do mundo judeu
e esse judeu, tanto os judeus palestinenses, né, nacionalistas, quanto os judeus da diáspora, mas também no mundo greco-romano, que era o mundo pagão. Este ambiente, como um todo, é um ambiente hostil ao qual Jesus mandou ir lá anunciar o evangelho. Repare. Aí é que começa a confusão. Porque nós temos no mundo judeu palestinense, no mundo judeu da Palestina, nós temos um judaísmo ultraconservador, né, nacionalista, que simplesmente rejeitou Jesus como Messias. Tanto rejeitou que mandou crucificá-lo, né? Veja que quem mandou Jesus para a crucificação foram os judeus ortodoxos, porque os caras absolutamente não aceitavam que Jesus poderia ser o Messias. E para eles, Jesus não era nem um profeta, era um impostor. Alguém que se auto-intitulou Messias e quis, né, juntar um povo para refazer a religião. E isso para eles era um absurdo. E, sobretudo, muita coisa que Jesus falava, né, para os judeus ali de Israel era um absurdo medonho. Né? Como, por exemplo, Jesus dizia assim, que Deus era seu pai. Não se tinha essa ideia de Deus como pai. Se tinha a ideia de Deus como onipotente, o todo-poderoso, o eterno que está lá no alto dos céus, é aquele que é o Deus dos exércitos, aquele que vai vencer todos os inimigos de Israel, que vai libertar o povo, né, das amarras políticas do império. Então a ideia era essa. Aí de repente Jesus aparece dizendo que Deus é nosso Pai e, para piorar, que mora dentro do coração de cada um. Pronto, aí lascou tudo, né? Entende? Então isso foi um problema, gente. Isso foi um problema de verdade, né? E sem contar que Jesus se apresenta como aquele que vai restaurar Israel, que veio para implantar um reino. Aí, já veja, o Israel, né, o povo, eles eram escravos do Império Romano, porque o Império Romano tinha dominado tudo aquilo ali. Toda a região da Palestina, do Mar Mediterrâneo, do Oriente Médio, tudo aquilo tinha se tornado domínio romano. E com isso, a terra de Israel, que era a terra sagrada para os judeus, estava sob domínio estrangeiro de pagãos, porque os romanos eram pagãos, né? E eles viverem sem o seu rei, porque já não tinha mais rei, e viverem sob o jugo, né, sob o domínio de um estrangeiro pagão, era uma desonra fora do comum, era realmente o fim, né? E aí Jesus diz, olha, eu vou restaurar o reino. Só que os judeus olhavam para Jesus, um pobrezinho de Nazaré da Galileia, uma cidade que ninguém dava nada por ela, que ficava lá no alto, né? Ainda mais que tinha nascido em Belém, que é uma cidadezinha que ninguém dava valor nenhum. É como se fosse um interiorzinho, sei lá, um interiorzinho de 3.000 habitantes. Quando a pessoa diz assim, olha, no meu interior tem 3.000 habitantes, pois, oxi, é mesmo, pai, 3.000 habitantes, menino, é nada praticamente, né? Você vê que todo mundo já olha assim para a cidade da pessoa já com desprezo, né? Porque é um negocinho pequenininho do tamanho de um vilarejo. E Jesus nasceu em Belém. E Jesus era um pobrezinho, filho de um carpinteiro. Veja, como é que esse homenzinho, pobrezinho, filho de um carpinteiro, que não tinha nem um cavalo, porque todo rei tinha um cavalo, né? Todo rei tinha um cavalo, andava montado. Jesus não tinha nem um cavalo, e quando andou no jumentinho ainda foi emprestado, que nem dele era, repare. A situação do homem. Né? Quando Jesus foi entrar em Jerusalém, mandou pedir emprestado um jumento, porque ele não tinha cavalo. Porque o rei de Israel, veja, o rei sempre entrava na cidade santa montado a cavalos. Sempre entrava montado no seu cavalo, um cavalo real, bonito, imponente, né, adornado. Aí não, Jesus entra num jumento emprestado. Aí como é que o judeu ia botar fé que esse homem era o Messias? Ficava realmente difícil, não era não, Marli? Diga aí. Era um negócio realmente difícil. Não foi fácil mesmo não acreditar não. Porque assim, contrariava muito esse senso político do Messias. Porque esperava-se um Messias político que viesse restaurar o reino e libertar Israel dos estrangeiros, do domínio estrangeiro. Para Israel ter o seu reino novamente, a sua independência, sua autonomia política. Só que Jesus disse, olha, eu sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. É aquilo que ele diz a Pilatos, o meu reino não é daqui. Quando Pilatos pergunta, tu és rei? Porque dizem isso a teu respeito. Aí ele diz, olha, eu sou rei, mas o meu reino não é daqui. E é isso que nós lemos agora, gente, em Lucas 9, 21, Lucas 17, 21 e 22. O reino de Deus
O reino de Cristo é aquele reino que está dentro do coração, não é um reino político. Aí foi isso que os judeus não entenderam. Eles pensavam que o reino de Deus era um reino político, em que teria novamente o rei de Israel, destruiria o inimigo e voltaria a ser uma nação independente, né? Um povo independente, sem domínio estrangeiro. Aí Jesus disse, olha, eu sou rei, mas o meu reino, ele é nos corações. Eu reino nos corações. O meu reino, ele está dentro de cada um de vocês. Veja, é um reino espiritual. O reino de Cristo é um reino espiritual. É totalmente diferente. E o rei, ele tinha um trono. Todo rei tinha um trono, né? E o trono era sempre um lugar elevado. Veja que o trono do rei sempre é um lugar elevado do qual ele se impõe. É sempre um espaço, um ambiente imponente. O trono é imponente, né? E ele está mais elevado para mostrar que o rei está acima. Você vê que um trono real nunca está no mesmo nível, né, do público. Não, sempre está num lugar elevado. Primeiro para ser visto e também para significar que ele está acima. E Jesus teve um trono, gente, no qual ele esteve elevado. E ele esteve acima do nível ali. E o lugar que ele esteve elevado foi na cruz. Aí veja, qual é o trono do grande rei? A cruz. Aí como era que o judeu ia acreditar num negócio desse? Que ele era o Messias de verdade? Era difícil. Porque ele contrariava essa lógica política. E outra, o rei tinha uma coroa. Todo rei tinha sua coroa. Todo rei tinha que ter sua coroa. E Jesus também teve uma coroa. Só que a coroa dele era uma coroa de espinhos. Então, assim, ele quebrou toda e qualquer expectativa em relação a um Messias rei político. Não. O reino dele, aí realmente, aí você começa a entender, o reino dele não é deste mundo, não tem nada a ver com o que a gente possa pensar aqui como reino. Entende? É o reino que começa dentro de cada um, este reino, e se consuma na eternidade. É outra lógica, é outra coisa. Então, os judeus palestinenses não aceitaram Jesus como Messias. Acharam ele um impostor e por isso pediram a crucificação dele. Certo? Os judeus da diáspora também não acreditaram, porque Jesus não condizia muito bem com a expectativa que havia em torno do Messias, profetizado pelos antigos profetas. Não. Porque a expectativa do povo era que quando o Messias viesse, ele iria restaurar o reino político em Israel, e não o reino espiritual. Então também não acreditaram. Certo? E os pagãos, por sua vez, tinham sua religião, tinham seus deuses, e não iam acreditar de jeito nenhum nessa história de um Deus único e verdadeiro. E muito menos, veja, uma coisa que era dificílima para um pagão acreditar era esta ideia, né, de que Deus tinha se feito carne e tinha habitado entre nós. Por que era difícil para um pagão, sobretudo um pagão assim, que tinha uma compreensão filosófica da realidade? Porque sobretudo assim, a filosofia platônica, a filosofia de Platão, que marcava muito aqueles ambientes ali helenísticos, né, do mundo antigo, a matéria, isso era uma concepção muito generalizada, a matéria ela é fonte do mal. É da matéria que vem os pecados, as más inclinações, é da matéria que vem os instintos mais baixos, né, os impulsos carnais, então é da matéria. E o corpo é material. Então, como é que Deus, sendo santo, vai se fazer matéria, que é a fonte do pecado? Então, para muitos pagãos era muito difícil entender isso, essa ideia da encarnação, que Deus se fez carne e habitou entre nós. Era muito difícil, entende? Porque a matéria é a fonte do mal. Compreende, gente? Então, o anúncio querigmático ele vai encontrar inúmeros desafios, né? Desafios teológicos, desafios filosóficos, né? Desafios políticos, né? Conforme esse que eu estava aqui falando para vocês. São desafios políticos que era difícil né? E sem contar que, veja só, ainda voltando aqui para o judaísmo. O judaísmo era a religião ali de Israel, né? E dos judeus que viviam fora. O judaísmo acreditava no único Deus. E os judeus, vejam, os judeus, por terem uma fé monoteísta, né, uma fé no único Deus, eles eram dispensados do culto imperial.
O que era o culto imperial? Era uma obrigação que todo mundo no Império Romano tinha de prestar reverência ao imperador, de prestar culto ao imperador, que era uma prática muito comum os pagãos prestar culto ao imperador, porque viu no imperador uma figura divina, um semideus. Então isso fazia parte do chamado culto imperial. Era muito comum. Só que quem estava dispensado desse compromisso eram os judeus, porque havia né, esse acordo, né, do império com os judeus e eles não precisaram prestar culto imperial, já que eles tinham uma fé monoteísta e tudo mais. Beleza. Só que quando surgem os cristãos anunciando Cristo e tal, eles também não querem prestar culto ao imperador. Só que ao mesmo tempo eles não são judeus. Aí isso também começa a criar um problema, porque os cristãos não são judeus e também não querem prestar culto ao imperador. Aí começa-se a interrogação: esse povo é quem? Quem são eles? Porque eles falam de Jesus, de um tal de Jesus. Esse Jesus era judeu, a mãe dele era judia. Eles não são judeus, não. Aí os judeus dizem: não, eles não são judeus. Eles são uma seita. Eles são uma seita, são cismáticos, são dissidentes do judaísmo. Eles não são dos nossos. Eles são, né, um outro tipo de religião aí, é uma seita, não tem nada a ver com a gente. Aí isso chama a atenção dos romanos. Mas como assim? Eles não são judeus. Eles falam das escrituras, né, de vocês, do Antigo Testamento. Né, só que eles também falam de um tal de Jesus, que esse Jesus diz que morreu e está vivo, está ressuscitado. Eles estão falando isso para todo mundo e muita gente aqui do Império já está começando a acreditar, porque muitos soldados romanos começaram a acreditar, né? Começaram a se converter. Começaram a se converter e isso começou a chamar a atenção. Né? Como é que muita gente ali, pagão, começa a aderir à fé cristã e esse grupo aí, eles não são nem judeus e também não são pagãos. É uma nova religião. E veja, isso logo no comecinho, após a morte de Cristo, não era muito claro, gente. A diferença entre judeus e cristãos não era muito clara, porque todo mundo estava ali junto ainda, né? Tava tudo ali, frequentava um templo e tal. É a distinção mesmo entre cristãos e judeus só se dá a partir do ano 70, com a destruição do Templo de Jerusalém. Pronto, a partir do ano 70 fica muito mais nítida a distinção entre judeus e cristãos. É a partir da destruição do templo. E o templo foi destruído porque teve uma revolta lá, né, em Jerusalém, e os romanos vieram e acabaram com tudo. Né? Destruíram o templo, profanaram, enfim. E foi um momento trágico também na história de Israel, a destruição do templo em 70 depois de Cristo. Mas a partir dali começa realmente a se distinguir. Por quê? Porque os cristãos já não frequentavam mais o templo e nem iam mais ao Muro das Lamentações. Não, os cristãos se reuniam nas casas para celebrar a Eucaristia Dominical. Pronto, ali começa a ficar muito mais clara essa distinção, porque os judeus não se reuniam nas casas, os judeus se reuniam nas sinagogas, né, que eram os templos deles. Enquanto que os cristãos não tinham templos, já não se reuniam mais nas sinagogas e também não se reuniam mais nos templos, no templo, né, de Jerusalém. Os cristãos se reuniam nas casas das pessoas para celebrar dominicalmente a Eucaristia. A cada domingo se reuniam lá para celebrar a Eucaristia, na casa de alguém, ou na casa de alguém, ou também nos cemitérios subterrâneos que ficavam longe, né? Afastado das cidades, nos arredores das cidades, nos cemitérios que as catacumbas eram subterrâneas, né? Aí os cristãos também se reuniam lá. Pronto, ali começa a ficar muito mais claro quem é quem. Entende, gente? Só que qual foi a fama que os cristãos começaram a pegar? Eles começaram a pegar uma fama de serem uma seita. E uma seita perigosa, viu? Para piorar era isso, gente. Era uma seita e era uma seita perigosa. Por que era uma seita perigosa? Porque era uma seita que dizia que Jesus era o único e verdadeiro rei e eles não queriam de modo algum prestar culto ao imperador também. Eles não preferiam morrer, preferiam ser mártires, né? Ser mártires a ter que prestar culto ao imperador, porque somente Jesus merece o culto verdadeiro. Né? O joelho deve dobrar-se apenas diante do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o verdadeiro Kyrios, é o verdadeiro Senhor.
né? A palavra Kyrios quer dizer Senhor, que é isso que a gente canta no ato penitencial, né? Kyrie eleison, Senhor piedade. Então, Kyrie vem de Kyrios, e Kyrios é o Senhor, e somente Cristo é Senhor. E muitos mártires foram mortos por causa disso aí, viu? Porque diziam, olha, você precisa negar, né? Você precisa negar Cristo e dizer que o imperador é que é Deus, o imperador é que é divino. E os cristãos diziam não, né? Divino é somente Cristo. Cristo é o único que é Deus. Então isso aí foi um problema. Então eles foram acusados de serem uma seita. Depois também foram acusados de ateísmo, sobretudo pelos pagãos, viu, gente? Pelos romanos. Nós cristãos fomos muito acusados de ateísmo. Por quê? Porque os cristãos estavam ali dentro do Império Romano, mas não adoravam aos deuses romanos. Os romanos diziam, esse povo é um bando de ateu, não adora Deus nenhum aqui, é uns pestes mesmo, só faz raiva. E começaram a perseguir e a matar, né? Porque não queriam de jeito nenhum adorar nenhum Deus, nenhum imperador e nenhum dos deuses romanos. Então eles foram acusados de ateísmo. E para piorar, porque nada é tão ruim que não possa piorar, né? Para piorar a situação dos cristãos, eles foram acusados de antropofagia ou canibalismo, gente. Os cristãos foram acusados de canibalismo, porque ouviu-se dizer que eles, quando se reuniam a cada domingo, comiam carne e bebiam sangue. Reparem. Porque os cristãos diziam, a gente vai se reunir para comer a carne e beber o sangue. Aí os pagãos, sem entender muito bem do que se tratavam, aí pensavam que eles, a cada domingo, matavam alguém ali, sacrificavam alguém para comer a carne e beber o sangue. Porque a história era essa, comer a carne e beber o sangue. E começou-se, né, toda uma especulação assim, em torno disso, né? O que é que eles realmente fazem? E as perseguições romanas, né, de tentar chegar assim, de supetão mesmo assim, né, nas reuniões eucarísticas, nas celebrações eucarísticas, era para ver como é que era esse negócio de comer carne e beber sangue. Então, quando chegavam, apenas viam pessoas orando, cantando, ouvindo as escrituras, né? E ficavam assim impressionados. E eles diziam assim: cadê a carne, cadê o sangue, né, que vocês estão comendo e bebendo aqui, né? E aí iam explicar que na verdade não era de alguém, era do Cristo que estava vivo e ressuscitado. Olha, nós temos uma narrativa disto, não é? É uma das primeiras narrativas da celebração eucarística, inclusive, que foi feito por São Justino. São Justino Marte, gente. São Justino, ele tem um livro chamado Apologia 1 e 2. Neste livro, Apologia 1 e 2, São Justino, que é um santo do comecinho do século II, ele é do final do século I e início do século II, São Justino, um grande santo. Inclusive, é o primeiro filósofo, né, cristão, é São Justino Marte. Ele morre no ano 165. E São Justino precisou escrever um livro, né, chamado Apologia. Apologia significa defesa, defesa da fé. O termo apologia, né, defesa da fé. São Justino precisou escrever um livro para o imperador para explicar o que era que os cristãos faziam quando se reuniam. Vocês acreditam nisso? Olha, eu vou ler um trechinho desta narrativa de São Justino, que está neste livro Apologia e também está no Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1345, viu? No Catecismo. Aí vocês anotem que no Catecismo, para depois vocês lerem isso, viu? O 1345. Lembrando que o parágrafo é esse número aqui do lado, não é a página não, viu? É o parágrafo aqui do lado, certo? Se for falar de página, é a página 370. Mas quando nós citamos o Catecismo, sempre falamos no parágrafo, que são esses números pretos do lado, certo? Então, veja. Parágrafo de número grego. 1345, 1345. 1345. Obrigado. Pronto, aí veja só. Desde o século II, temos o testemunho de São Justino Marte sobre as grandes linhas do desenrolar da celebração eucarística, que permaneceram as mesmas até os nossos dias,
para todas as grandes famílias litúrgicas. Assim escreve pelo ano 155 para explicar ao imperador pagão, né, romano, um imperador chamado Antonino Pio, que foi imperador de 138 a 161, o que os cristãos fazem. E aí começa a narrativa de São Justino. Vejam só, viu? No dia do sol, como é chamado, reúnem-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer sejam dos campos. Dia do sol, gente, antes de continuar, dia do sol era como era chamado o primeiro dia da semana. O primeiro dia da semana, logo naquele tempo, não chamavam de domingo, que hoje nós chamamos o primeiro dia da semana de domingo, né? E o domingo é o primeiro dia da semana, não é a segunda, porque segunda já é o segundo, terça já é o terceiro, quarta é o quarto. Aí o primeiro dia da semana, que hoje, né, nós chamamos de domingo, foi inclusive a igreja, né, quem deu a este primeiro dia da semana o nome de domingo, ali pelo ano 318, né, foi a igreja quem chamou o primeiro dia da semana de domingo, que a palavra domingo significa dia do Senhor. Vem de Domini. Domini significa Senhor em latim, né? Então a palavra domingo significa dia do Senhor. Foi a igreja quem deu este nome ao primeiro dia da semana. Mas para os pagãos, eles chamavam ou de primeiro dia da semana, ou em alguns lugares também chamavam de dia do sol. De dia do sol, certo? Aí por isso que São Justino diz, no dia do sol, qual o dia do sol? O domingo, o primeiro dia da semana. Porque lembrando, naquele tempo a Eucaristia se celebrava a cada domingo, não era todos os dias como hoje nós temos missa. Era só missa de domingo e domingo, né? Porque cada domingo é domingo de Páscoa. Aí desde o domingo da ressurreição que se reúne a cada domingo para celebrar a Páscoa de Cristo, a ressurreição, certo? Então veja, no dia do sol, como é chamado, reúne-se no mesmo lugar os habitantes, quer das cidades, quer dos campos. Leem-se, na medida em que o tempo o permite, ora os comentários dos apóstolos, ora os escritos dos profetas. Isso aqui é o que nós chamamos de liturgia da palavra, né? Que são os escritos dos profetas e os comentários dos apóstolos. Depois, quando o leitor terminou, aquele que preside toma a palavra para aconselhar e exortar a imitação de tão sublimes ensinamentos, que é a homilia, né? A pregação. A seguir, pomos-nos todos de pé e elevamos nossas preces, como ainda hoje é, por nós mesmos e por todos os outros, onde quer que estejam, a fim de sermos de fato justos por nossa vida e por nossas ações, e fiéis aos mandamentos, para assim obtermos a salvação eterna. Quando as orações terminaram, saudamo-nos uns aos outros com o ósculo, que é o beijo da paz. Em seguida, leva-se àquele que preside aos irmãos pão e um cálice de água e de vinho misturados. Ainda hoje é assim, né? Você vê que na missa é sempre pão ázimo, né? Pão, que é sem fermento, e um cálice com vinho e uma gotinha de água misturados, viu, gente? Você pode observar que ainda hoje na missa o padre coloca aquela gotinha, uma gotinha, não pode ser muita não, viu? Senão invalida. Tem que ser uma gotinha, porque ela significa nós, né? A humanidade inserida no mistério divino de Cristo, né? O vinho ali simbolizando a divindade, o vinho ali simboliza a divindade e o mistério de Cristo, certo? O vinho ali simboliza a divindade e o mistério de Cristo, e a gotinha d'água que o padre coloca ali simboliza nós, a humanidade que vai ser inserida no mistério de Cristo, vai ser inserida e diluída no mistério de Cristo. E com ele seremos um só. Porque ali, quando a gotinha d'água adentra no cálice, já não se distingue mais do vinho, né? Então se torna um só. E na Eucaristia, nós com Cristo nos tornamos um só. Aí continuando. Então aquele que preside os toma, né? O pão, o vinho e o pão, o vinho e água misturados, e faz subir o louvor e glória ao Pai do Universo, no nome do Filho e do Espírito Santo, e rende graças. Em grego, Eucaristia, que significa ação de graças. Vocês sabem que a palavra Eucaristia significa ação de graças, né? Ação de dar graças. Ação de dar graça pelo mistério pascal de Cristo. Longamente, né? Pelo fato de termos sido julgados dignos destes dons. Terminadas as orações e as ações de graças, todo o povo presente prorrompe numa aclamação dizendo
Amém. Como ainda hoje é. Você vê que no final da oração eucarística, todos nós cantamos, né, dizendo ao menos 3 vezes, né, quando é cantado, Amém, que é para consentir com tudo aquilo que está sendo celebrado. Depois de o presidente ter feito a ação de graças e o povo ter respondido, os que entre nós se chamam diáconos distribuem a todos os que estão presentes pão, vinho e água, eucaristizados, e levam também aos ausentes. Bom, isso aqui é um pouco dessa narrativa, né, do que é que os cristãos fazem quando se reúnem a cada domingo, a cada dia do sol, a cada primeiro dia da semana para celebrar a Eucaristia. Certo, gente? E só que veja, isto, né, que os cristãos fazem para os pagãos, para o mundo greco-romano, era um grande problema. Né? Porque, primeiro, que eles não entendiam, depois, os cristãos não queriam se submeter ao culto imperial, para piorar, não queriam adorar os deuses romanos. E o fato dos cristãos não adorarem os deuses, isso também era um problema. Porque todo problema assim, político ou endêmico, né? Às vezes tinha uma endemia, né? Uma doença que se alastrava no império. Enfim, as coisas davam erradas. Né? Às vezes assassinava-se o imperador. Então, tudo que dava de errado no império, acreditava-se que era porque não se estavam honrando devidamente aos deuses. Os deuses estavam castigando. Então, todo mal no império dizia, olha, é porque os deuses estão castigando. Por isso que os deuses permitiram isso. Porque não está sendo devidamente prestado culto. E isso também, para os cristãos, foi um problema. Porque diziam, olha, é este povo, é esta seita cristã, é esta seita dos nazarenos, que por não adorarem os deuses romanos, estão atraindo maldições para o império. É por isso que está dando tudo errado aqui no império. E as coisas realmente começaram a dar errado no império. Então, como está dando tudo errado, é por causa desses cristãos aí que estão atraindo a malevolência dos deuses, os castigos dos deuses. Então, chega um momento ali que decide, o que é que tem que fazer? Matar os cristãos. Ou a gente mata os cristãos, ou o império cai. E isso começa, gente, a perseguição aos cristãos, veja, a perseguição aos cristãos, ela tem o seu início pelo ano 64, com o imperador Nero. Certo? Vocês tomem nota disso, né? A perseguição aos cristãos, ela começa no ano 64, com o imperador Nero. A perseguição começa em 64 com o imperador Nero e vai se intensificar a partir do ano 96 com o imperador Domiciano. O imperador Nero em 64, imperador Domiciano 96. A partir sobretudo a partir de 96, começa uma perseguição realmente muito violenta, gente. Muito violenta. Muito, muito, muito mesmo. Tanto o imperador Domiciano, quanto também depois o imperador Trajano, né, que vai vir logo em seguida a ele. Mas sobretudo Domiciano, ele vai intensificar muito a perseguição. Pronto. A partir daí, a perseguição cristã vai se estender, veja, desta época aí, de 64, 96, vai se estender até o ano 313. Pronto, veja que foram quase 300 anos de muita perseguição, de muito martírio, de muito sangue derramado, de muita morte violenta, né, de muitos mártires. E aí nós temos infinitude de mártires aí. Tudo está lá descrito no martirológio romano. Né? Agora, aí onde é que está? Veja, o querigma, o anúncio querigmático, apesar da hostilidade dos judeus, e sem contar, gente, que os judeus começaram a fazer muita campanha contra os cristãos. Se os pagãos, se os romanos já tinham vontade de matar os cristãos, porque estavam atraindo as maldições dos deuses para o império, os judeus aí era que ajudavam mesmo nisso. Os judeus aí, isso é uma seita maledita, tem que matar tudinho. Então juntou-se
judeus de um lado e pagãos do outro para tentar matar os cristãos, para eliminar. Aí os judeus diziam: tem que matar porque esse povo está ensinando coisa errada, ensinando que aquele tal de Jesus que morreu crucificado é o Messias, não é nada de Messias, ele não restaurou reino nenhum, então tem que matar. E dizia assim, eles dizem muitas blasfêmias contra Deus, né, contra o Antigo Testamento, ao dizer que Jesus é o Messias. Então eles estão blasfemando contra Deus. E os pagãos diziam: olha, isso é uma seita, isso aí é uma seita que trata de maldição, vive fazendo coisa errada, comendo carne, bebendo sangue de gente, não adoram os deuses do império, não prestam culto ao imperador, então só atrai coisa errada pra gente, então tem que matar esse povo. Apesar deste ambiente hostil de judeus e pagãos, o anúncio querigmático não parou. Ao contrário, o anúncio querigmático aumentou, gente. Olha, negócio impressionante, viu? Havia uma frase antiga que circulava, né, nas comunidades cristãs que dizia o seguinte, que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Isso era um dito popular que circulava nas comunidades cristãs, né? Vejam, o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Ou seja, quando se matava alguns cristãos, aí era que nascia, né? Que o negócio se multiplicava. Era um negócio impressionante. Era matando cristãos e se multiplicando. Inclusive nas estruturas do império, generais, soldados, cônsules, né, começavam também a se converter. E esse dito atribui-se a Tertuliano, né, um escritor do século III, talvez. Atribui-se a ele, outros dizem que talvez não, enfim, mas é um dito popular que circulava nas comunidades cristãs. Que o sangue dos mártires é semente de novos cristãos. Quanto mais se mata, mais o anúncio querigmático se difunde. E foi assim, viu, gente? Então, mesmo no mundo judeu quanto no mundo pagão, eles não pararam. Eles não pararam. Você vê que São Paulo levou Pisa, São Pedro levou Pisa, os apóstolos levaram Pisa, levaram cadeia, prisão, e quando os caras saíram, iam anunciar de novo. Aí os soldados diziam: rapaz, vocês não apanharam, porque vocês não ficam quietos com essa história de falar nesse homem, pelo amor de Deus, vocês vão apanhar de novo. O homem esqueça essa história. E os caras: mas não pode esquecer, não, porque ele está vivo mesmo. Ele está ressuscitado, a gente não pode esconder essa verdade, não. Ainda mais porque Jesus tinha dito lá em Mateus capítulo 6, capítulo 5, né, versículo 13 e 14, que Jesus disse assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode colocar uma luz debaixo, não é, de um móvel, de um alqueire, da mesa. Não se pode, tem que estar no alto para brilhar. E vocês são o sal da terra, vocês têm que dar o gosto. E os caras botaram isso na cabeça, então a gente tem que anunciar. Anunciar, como dizia São Paulo, oportuna e inoportunamente. Tem que anunciar. E veja, os apóstolos ficaram assim tão loucos com essa história, assim tão entusiasmados, porque eles tinham visto o ressuscitado. Aí como é que eles iam esconder uma verdade que eles viram? Jesus comeu com eles, Jesus ceou com eles, jantou com eles, apareceu, eles tocaram Jesus, eles falaram com Jesus. Então os caras não podiam negar isso aí. E Jesus disse: olha, eu precedi a vocês, né? Assim como eu ressuscitei, vocês também vão ressuscitar. Então vão anunciar. Anunciem oportunamente. Né? Eu vou estar com vocês todos os dias até o final dos tempos, viu? Anunciem. Né? E quando receberem vocês, é a mim que estão recebendo. Quando perseguirem, é a mim que estão perseguindo. Então vão-se embora anunciar. Então os caras tinham visto ressuscitado, tinham vivenciado, tinham visto tudo que Jesus tinha visto, tinha dito, né? E tinha feito. E Jesus tinha também enviado o Espírito Santo 50 dias depois. Aí pronto, quando Jesus enviou o Espírito Santo, acabou-se. Aí o destemor foi total. Então os caras diante de leões, diante de morte violenta, não tinha quem parasse os apóstolos, não tinha quem parasse os apóstolos e seus sucessores, ninguém parava. Era um negócio impressionante. Você viu naquela carta de Santo Inácio de Antioquia aos romanos, quando eles: olha, eu quero logo ser triturado pelos dentes dos leões, que eu quero logo encontrar a Cristo, é ele que eu quero ver. Então se o leão não querer chegar perto de mim, eu vou dizer: epa, vinha cá, rapaz, vinha cá, acabe logo que eu quero encontrar o meu Senhor. Era nesse nível. Então veja que o anúncio querigmático, gente, era um negócio entusiasmado assim ao extremo, a ponto de, se precisar sacrificar a vida, a gente sacrifica. Por quê? Porque ele está ressuscitado de verdade. E essa verdade a gente não pode negar. Então veja que mesmo nesse ambiente hostil, judaico e greco-romano, o anúncio só cresceu. E quanto mais se matava, mais se multiplicava. Então o sangue dos mártires
se tornou de fato semente de novos cristãos. Amém, gente? Eita, já tá dando nossa hora, viu? Vamos embora parar para dormir, né? Gente, vocês querem perguntar alguma coisa? Querem alguma dúvida? Digam aí, vá. Eu estou rasgando de coisa, mas eu vou parar aqui para falar. É muito gratificante, né? Relembrar todo esse processo aí dos cristãos, né? Que passaram por grande dificuldade, né? Mas não arredaram o pé, né? Seguiram o plano de Deus, né? Em relação aos judeus, né? Ortodoxos, aqueles que entregaram o nosso Senhor para a crucificação, eu era muito, assim, de condenar as atitudes dele, mas depois indo direitinho e estudando algumas coisas mais dentro da minha possibilidade, eles não têm culpa, né? Porque realmente eles esperavam um Deus sensacionalista, né? Um Deus poderoso em obra, em ação, mas assim, como você bem colocou, de libertar, né? A Israel, né, e circunvizinhança da mão dos romanos, né, que imperava, né, o poder imperativo sobre eles, né, e eles sabiam de onde veio Jesus, né, José, Maria, Belém, enfim. É. Olha aí, João, é por isso que Jesus diz assim, né? Quando Jesus está lá na cruz, antes de morrer, eles olham ali, Pai, perdoe porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Isso Porque, mesmo. veja, eles não tiveram realmente a visão do que eles estavam fazendo. Eles não tiveram a visão. Né? Porque eles esperavam outro Messias, então achavam que eles eram apenas. Até porque, por que eles achavam isso de Jesus? Porque também, além de Jesus, tinha aparecido antes outras figuras dizendo que era o Messias. Jesus não foi o único a chegar dizendo que era o Messias. Então, para eles era só mais um. Era só mais um agitador. Entende? Então, por isso que Jesus diz, Pai, eles não sabem o que eles estão fazendo. Perdoe todos eles. E é por isso que Jesus ora pelos seus crucificadores, né? Porque. E aí, esse povo se salvou, não. Só que sabe é Deus. Né? Só que sabe é Deus. Encerrando a minha voz para dar voz aos outros, né, a gente tem que entender que os anúncios do profeta, entre aspas, dava se entender uma coisa diferente, vamos dizer, vamos libertar Israel, né? Eles esperavam justamente algo que eles tinham em mente, né? Não, vai chegar o rei, ele vai chegar na sua plenitude e vai desmoronar, né? Todo esse império de Roma, né? E vamos. Júlia tentou isso também, né? Eu fiz um estudo sobre isso, depois, isso eu pergunto depois, que você vai Sim, ter um sim, conhecimento sim. maior. Judas também pensava que ele trair Jesus e fazer tudo que fez ia fazer uma revolução do povo contra Roma, né? Mas, enfim, o importante é ter essa igreja como missão e carregar no Amém. coração. Apesar dos pesares, a gente precisa. Vamos Amém. Tá ótimo. Gente, mais alguém quer deixar alguma pergunta ou quer que esclareça alguma coisa assim que não ficou muito inteligível? Podem dizer e depois a gente finaliza. Ou ficou tudo claro? Se ficou tudo claro, então tudo certo, né? Quero ver como é que vai ser no dia da prova. Eita, aqui não tem prova não, Marlon. Marlon já ficou com medo ali. Eu já ia perguntar. Lá vem tudo de novo com prova. Ah, Aqui é que tá bom, porque a gente tá aprendendo e não tem que fazer de prova. É porque aqui só tem gente que quer aprender. É verdade. Aí só tem gente interessada. Aí Então, para a que gente prova, vai. né? A prova é a da fé mesmo e pronto. É, Então tá bom, gente. Então nós vamos finalizar, né? No próximo mês, né? Daqui a um mês de novo. Olha, deixa eu só comentar aqui com vocês. Ou melhor, eu vou finalizar aqui, porque a gente tá gravando, e aí vocês fiquem só um minutinho para falar sobre isso, tá? Então, que o Senhor permaneça conosco, que nos dê perseverança, né? Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.